E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Castro Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Então, finalmente hoje tivemos o lançamento de Falcão e Soldado Invernal, que vai contar a história do Sam Wilson e Bucky Barnes depois de 6 meses após os eventos de Vingadores Ultimato, o blip que trouxe as pessoas de volta. Então, a pergunta é, esse episódio piloto ele foi realmente bom? Introduziu os personagens de maneira correta? E como a série deve se desenrolar? Dá para poder ter uma ideia a partir desse episódio? Vamos ver isso e muito mais aqui nesse vídeo. Então vem comigo acompanhar a minha resenha. Então, antes de começar, lembre-se que esse vídeo contém spoilers. No, God! Então se você ainda não assistiu o episódio e não gosta, deixa o seu like, favorita o vídeo e depois você volta aqui, certo? Então, o episódio ele conta com um roteiro bem fechado, bem desenvolvido e muito coerente, porque ele consegue captar toda aquela essência depois do blip, que não é só a questão de alegria que as pessoas voltaram e que tá tudo bem. Não teria como isso acontecer, porque um evento como aconteceu de metade do universo ter sumido e depois essas pessoas retornarem, com certeza ia causar um desequilíbrio descomunal se isso existisse na vida real. Então, a Marvel está mostrando que isso está acontecendo realmente no mundo dos filmes, no UCM, e isso é importante para trazer um realismo. E aí a gente vê como realmente o blip está impactando nas pessoas, inclusive na própria irmã do Sam Wilson, no próprio ali negócio da família. A gente vê que ela está querendo vender a casa e o barco porque desde que aconteceu o blip, os negócios não estão indo bem, ela está com dívidas, então tudo está levando a ela abrir mão ali daquela herança. E o Sam não está com essa mesma disposição, ele está relutante. E o Bucky, ele encontra o desafio de reiniciar sua vida, porque há anos em que ele não tem a oportunidade de ser ele mesmo. Ele não sabe mais quem é ele, a gente pode dizer, porque a última vez que ele agia por conta própria, tinha essa personalidade, foi na Segunda Guerra e ainda por cima estava em situação de conflito. Então ele não podia viver a vida plenamente, fazer o que ele queria, porque ele estava ali servindo. E depois, como a gente sabe, ele virou um soldado da Hydra. Então, esse tempo todo, a mente dele não pertencia a ele mesmo. Então agora ele vai ter a oportunidade de reiniciar sua vida. Só que ele ainda está sendo impactado pelas memórias na época que ele era o Soldado Invernal. Porque ele não esquece o que aconteceu. Embora fazessem lavagem cerebral para ele não saber quem era ele, de fato, o Bucky, ele não esquece o que acontecia quando ele era o Soldado Invernal. As mortes, tudo o mal que ele causou quando ele estava sendo ali influenciado pela Hydra, fica guardado no cérebro dele. Isso faz com que ele tenha pesadelos. Então é algo muito difícil de lidar, é algo que faz com que o personagem se encontre vazio, sem um certo objetivo na vida. Até porque, assim como seu amigo Steve Rogers, ele também não é do seu tempo, ele já tem mais de 100 anos. Então, esse mundo, todas essas questões que ele já sofre, a própria modernidade, tudo isso é muito impactante para ele. Ele não sabe ainda como lidar e se ele quer lidar com isso. E aí a gente vê que ele está até participando de uma terapia financiada pelo governo ali e também querendo ou não uma troca de ajuda. Ele ajuda o governo ajuda ele para poder se recuperar, mas a gente vê que não é má vontade, é que ele ainda não está pronto ainda para recomeçar, porque é algo realmente difícil de lidar. E nessas cenas que a gente vê o Bucky assim, as cenas em que o episódio ele tem mais profundidade na questão do drama, porque mostra como é difícil para ele viver assim. Mostra também a situação em que ele matou aquele filho do senhor que ele é vizinho, e aí ele se sente culpado, ele não sabe como ele dá justiça ao aquele senhor sem que aquele senhor crie repúdio por ele.
Então tudo isso fica permeando a mente dele e é algo que realmente perturbador. E a Marvel soube colocar isso de maneira bem explicada e também convincente. Uma parte também que temos que destacar é a luta inicial, que teve cenas de ação muito boas, inclusive lembra bastante Pantera Negra e o Capitão América 2 em questão de coreografia de lutas. Vemos a volta do vilão Bardock, que era, se vocês não lembram, ele estava no início de Capitão América, Soldado Invernal. Então vemos o retorno do vilão ali numa missão de sequestro e o Sam é chamado para impedi-lo. Ali temos uma cena tanto física de combate como também aérea, de combate aéreo, muito bem coreografada, muito bem feita. Outra questão também que a série soube introduzir bem foi os apatriadas e como a organização funciona, porque já explicou desde o início qual é o objetivo dela, que é trazer o mundo, na verdade, como ele era no Blip, porque no que as pessoas ficaram ali durante aqueles 5 anos, sem praticamente alguns países sem governantes, outros por causa disso, sem fronteira, sem parentes, sem nenhum tipo de auxílio, então elas tiveram que se virar. No que eles se viraram, alianças que antes eram costume, já daquele mundo pré-blip, acabou se tornando inimizades acabou se tornando alianças. Então a gente vê o cunho político que a série vai ter, além da questão da gente ver também como o governo dos Estados Unidos ele está sempre ali tramando algo, ele nunca respeita a decisão dos outros se ele acha que certa decisão é melhor para o país ou para o bem político e militar. A gente vê isso na parte em que o Falcão ele explica que ele acredita que o manto do capitão do Steve Rogers deve ser guardado, deve ser lembrado como o do Steve Rogers e não há necessidade de trazer outro, sendo que o Falcão ele teve a honra do Steve dar o escudo a ele, então o mais que justo seria que o governo ouvisse pelo menos ele ou debatesse. Mas não, o que eles fazem? Espera, ele dá a notícia de que ele realmente não quer o manto e que ele vai devolver. Inclusive, o governo ainda diz, o Departamento de Defesa ainda diz que foi uma ótima decisão do Sam, que na verdade o governo estava ali só pronto para, quando ele desse as costas, desrespeitar aquilo e trazer um novo Capitão América. Sem contar que não é só questão de trazer um novo Capitão América, porque ciúmes trouxe um novo Capitão América. A gente sabe que a ideia do Capitão América ela é extremamente patriota. Então, trazer um novo Capitão América no mundo pós-blip, sendo que esse cidadão que foi trazido, a gente não conhece o histórico dele, o Falcão também não conhece, e a gente não sabe quais são as suas raízes, é extremamente perigoso, porque assim como ele pode ser alguém que está ali tramando algo, ele finge ser aliado, assim como ele também pode ser um capacho do governo na questão de que ele não tenha senso moral. Como assim? O Steve Rogers, ele era patriota, sim. Inclusive, ele vai melhorando isso com o tempo, ele vai percebendo que nem tudo que o governo dos Estados Unidos quer fazer e faz é realmente bom para o povo, é bom para o mundo. E aí ele vai criando cada vez mais um senso de responsabilidade e de moral maior, mas ele sempre teve isso com ele. Ele não estava disposto a fazer de tudo para os Estados Unidos. Já esse novo Capitão América, a gente não tem ideia de como vai ser. Então é extremamente perigoso dar um escudo, dar um cargo desse a alguém totalmente desconhecido. Outra questão também que eu gostei bastante do episódio foi que eles não trouxeram os personagens juntos como eu imaginei que seria, que o trailer passava. Cada um deles está sendo trabalhado individualmente para depois ser juntados na série. Eu achei isso interessante porque dá de cada personagem ser abordado de maneira mais pessoal e a gente conseguir compreender quais são os desafios, quais são os sentimentos de cada um, tanto do Sam como o do Bucky, porque quando se coloca dois personagens logo no início, como os trailers pareciam que seria a série, o que acontece?
A série ali tem que trabalhar ali o arco dos dois juntos. Tem as subtramas envolvidas? Tem. Mas aí ele tem que se preocupar em trabalhar esses dois personagens de maneira junta. E muitas vezes arcos que são importantes dos dois personagens vão ficar esquecidos porque eles têm que desenvolver como um todo. Já quando eles trazem cada personagem dividindo a tela, uma subtrama do Sam e uma subtrama do Bucky, para depois juntar os dois numa trama só, fica mais interessante de a gente acompanhar como cada um vai ser desenvolvido. Dá para desenvolver melhor os personagens e fica algo mais pessoal, mais intrínseco com o público. O público consegue se identificar com a dor, com os objetivos de cada um. E outra questão também que eu gostei bastante foi revela que os apatriadas eles possuem o soro do super soldado. Embora não tenha falado propriamente dito no episódio, você percebe que essa questão, tanto por eles terem uma força descomunal quando ele atinge o soldado Torres, como também quando ele vai falar com o Falcão, o Falcão interrompe ele, mas você vê que ele ia falar isso naquela parte. Então vai ter uma trama maior ainda. Como é que viram o soro do super soldado? Será que tem alguém envolvido no governo? Será que foi já com Zemo que conseguiu ser liberto na época do Blip? A gente só vai descobrir isso ao longo dos episódios. Mas é uma trama bem interessante e também já traz outro desafio para o Sam. Porque o Steve passou o manto para ele. Só que ele é um soldado extremamente habilidoso, uma pessoa de bom coração, altruísta e que tem a total capacidade de assumir o manto. Só que em questão física, ele não tem o soro do super soldado. E aí a gente vai ver como é que ele vai se sentir agora, tendo que ser desafiado, tendo que lutar frente a frente com pessoas que possuem esse soro. Vai ser um desafio maior para eles. Será que ele vai se sentir capaz? Será que quando ele derrotar eles, ele vai se sentir mais capacitado e pronto para assumir o manto do Capitão América? Comenta o que vocês acham que vai acontecer ao longo desses episódios com relação à questão do Falcão e o manto do Capitão América. Então, esse foi a minha crítica sobre o episódio. Eu gostei bastante, achei que eles começaram de maneira bem equilibrada, de uma forma com que você consiga entender como vai ser a trama e traz aquela fórmula que a gente já conhece da Marvel, porém com um requinte a mais de drama, com mais paciência, mais cadenciado, até porque ser uma série consegue trazer mais detalhes. Então, o episódio piloto faz com que você tenha vontade de continuar assistindo a série. Então, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Fui!